Nós estamos na primeira parte, na segunda seção da primeira parte, no parágrafo 4º, né? Que trata do Criador, né? Creio em Deus Pai, Criador. Estamos no parágrafo. Creio em Deus Pai. Foram os 3 primeiros parágrafos. Criador é o 4º parágrafo, né? Dentro do 4º parágrafo, nós começamos a ver alguma coisa sobre a criação, os primeiros parágrafos aqui numerados até o 294, quando a gente viu que a criação foi obra da Santíssima Trindade como um todo, né? Deus Criador, o Filho, o verbo eterno, né? E lá no Evangelho de São João ele vai dizer, né, que por mim tudo foi criado e sem mim nada do que foi criado foi criado, né? Então o verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E no Gênesis o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Logo no princípio, na criação, né? Então a gente viu que toda a criação é obra de toda a Santíssima Trindade, não somente de uma das pessoas, né? E o terceiro inciso desse parágrafo diz que o mundo foi criado para a glória de Deus, né? Que são poucos, os parágrafos 293 e 294. Que foi até, eu acho, aquele um exemplo que eu falei sobre o livro lá da Fé Explicada, que ele fala sobre um artista, né? Que é um pintor que pinta um quadro, né? E aquele quadro seria pintado para quê, né? Para que quem o veja, né? Quem veja aquele quadro, aquela obra de arte ou escultura, o que quer que seja, admire não só a obra de arte em si, né? Mas admire mais ainda quem foi que criou aquilo ali, quem teve a capacidade de fazer aquilo ali, né? E uma das coisas importantes que a gente viu é que quando a gente vê uma coisa bela, assim, bem criada, né? Uma escultura, uma obra de arte dessa daí, uma catedral daquelas, o que quer que seja, a gente sabe algumas coisas, né? Que quem fez aquilo ali é mais do que aquilo ali, né? Do que aquela obra, né? Que se ele foi capaz de fazer, é porque ele sabe mais do que isso, aquilo ali, e é capaz de fazer mais coisas, né? Um pintor pode fazer vários quadros, né? E que foi o exemplo que eu falei do Michelangelo, né? Se ele tivesse tido mais 200 anos de vida, ele teria feito mais não sei quantas obras, porque a capacidade criativa dele só teria aumentado, né? E outra coisa é que quem faz aquela obra é quem mais conhece aquela obra perfeitamente, né? Então quem fez um carro, um engenheiro que fez um carro, a pessoa que mais conhece aquele carro é o próprio engenheiro que fez, né? Então assim, isso nos leva a esse nível aí de pensamento, né? Quando a gente vê a criação com toda a sua ordem, né? Tudo ordenado, tudo interligado, tudo interdependente, uma coisa dependendo da outra, uma coisa impactando na outra, a gente percebe que quem criou tudo isso, né, é muito maior ainda, né? Então a gente tem uma ideia do tamanho de Deus, uma ideia assim, né? A gente vê que ele realmente é imensurável, né? Que a palavra tem no catecismo. E que ele é capaz de muito mais. Ele criou isso aqui, mas ele é capaz de muito mais, que é onde entra, né? Onde a gente vai ver, né? Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, etc, né? Então nós nos situamos aqui onde nós estamos e nós chegamos ao 4º inciso, né, desse parágrafo 4, né, que ainda está falando da criação, né? E a gente vai começar a ler do parágrafo 295, né? Fica um pouquinho confuso porque realmente cada parágrafo desse aqui, 295, 296, é o número de um parágrafo realmente, né? E as divisões dessa seção aqui também é em parágrafos, né? O primeiro parágrafo, creio. O segundo parágrafo, em Deus, né? E aí fica um pouquinho confusa essa nomenclatura, mas está dando pra gente ir se situando, né? Então, vamos começar aqui, né? No 295. Deus cria com sabedoria e por amor, né? Acreditamos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria.
O mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, de um destino cego ou do acaso. Acreditamos que ele procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes no seu seio, da sua sabedoria e da sua bondade. Aí tem uma citação, né? Porque vós criastes todas as coisas, e pela vossa vontade elas receberam a existência e foram criadas, né? Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. E outra citação do Salmo 104, né? Como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. E outro Salmo 145, o Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia estende-se a todas as criaturas. Então essas citações estão aqui só para justificar de onde é que a equipe, né, de teólogos que redigiu aqui o catecismo, né, porque ele faz uma afirmação dessa, né, que procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade, né. Aí ele vai escrever isso aqui, mas tem que justificar de onde é que ele tirou, né? Aí ele faz essas citações bíblicas aqui, né? Então, primeiro aspecto, né? O mundo não é fruto de qualquer necessidade. Quer dizer, que antigamente algumas correntes filosóficas, eles achavam que o mundo era eterno. Sempre existiu, nunca foi criado, né? Os gregos mesmo achavam isso. Aristóteles achava que o mundo não tinha sido criado, né? Ele sempre existiu, né? Sempre existiu. E essa não é a nossa fé, né? A nossa fé é que o mundo foi criado em um determinado momento do nada, né? Nada existia, só Deus na eternidade. E um determinado momento, quando ele quis, que é o que o catecismo está dizendo aqui, quando ele quis e por que ele quis, como a gente já viu também em episódios, assim, em parágrafos anteriores, né? Ele decidiu criar, né? E ele criou naquela ordem que ele, né, dispôs lá no Gênesis, né? E eu coloquei lá no grupo para a gente tentar dar uma lida no primeiro capítulo do Gênesis, porque, na verdade, o primeiro capítulo do Gênesis termina no segundo, né? Se a gente observar, até o quarto versículo do segundo capítulo ainda é o primeiro. Aí depois aqui começa a segunda narrativa da criação, né? Mas ele vai dizendo lá, né, os dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Outra coisa interessante de a gente observar é que o mundo foi criado das coisas... primeiro ele fez a divisão primordial, né? Que criou as coisas visíveis e invisíveis, né? Quer dizer, criou o mundo espiritual, os anjos e todas as criaturas imateriais, né? E depois criou a criação visível, né? Que é o que a gente está aqui presente, né? Isso é importante, por quê? Porque a gente sabe que na ordem das coisas houve um momento em que algumas criaturas espirituais se rebelaram, né? E se distanciaram de Deus, né? Esses anjos decaídos, etc. Então, e ao que tudo indica, pelo que diz o próprio catecismo e a Sagrada Escritura, né, isso foi antes mesmo da criação do mundo material aqui, né, onde nós estamos, né? E o relato do Gênesis segue, né? Criou o céu e a terra, depois fez a luz, depois separou as águas de cima e as águas de baixo, né? E depois criou a terra para separar a parte seca da parte úmida, né? Dos oceanos, lá, etc. E depois vai criar os vegetais, né? As plantas e tal. Depois vai criar os animais que rastejam, e depois as aves que voam no céu. Então a gente vai vendo que Deus vai criando as coisas, das coisas mais simples, mais grosseiras, vamos dizer assim, das coisas minerais, né? Terra, pedra, água, né? Depois vai criando os seres vivos, mas dentro de uma ordem. Dentro dos seres vivos, os seres mais primitivos, né? Os seres que rastejam nas águas e tudo. Depois os seres que voam nos céus. E no final é que cria o homem, né? No final é que cria o homem, né? Então, a gente vai ver isso em alguns parágrafos adiante, que isso tem uma importância, né? Ele vai citar bastante o Gênesis aqui, mas a gente tem mais ou menos em mente, né, essa sequência desse relato da criação, e isso nos fala muito
dessa ordem querida e determinada por Deus, né? Assim, ele não criou nada aleatório. É isso que está dizendo aqui. Não é fruto de qualquer necessidade. Necessidade é uma coisa que tem que ser. Se Deus não quisesse ter criado o mundo, ele não teria criado. Então, não é uma necessidade. Segundo, de um destino cego, ou seja, aleatório, né? Como muitas correntes também cientificistas e tudo mais querem dizer, né? Que as coisas começaram a se bater umas nas outras e apareceu isso aqui, né? E tudo bem, se tivesse sido assim, mas Deus quis que fosse assim, né? Não é uma coisa que aleatória que não tem sentido, né? Nada aleatório, a probabilidade de dar certo é muito mais baixa do que de dar errado. E acaso, né? Também é a mesma coisa, né? Então, destino cego quer dizer sem um norte determinado por um criador, e acaso é jogado né, como se Deus tivesse jogado as peças e elas que tratam de se encaixar, né? Que também tem outras correntes filosóficas e cientificistas que pensam assim, né? Então a gente já começa a ter uma ideia de como teria sido essa criação, né? 296. Deus cria do nada. Acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de qualquer ajuda para criar. A criação, tampouco, é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada, né? Então, o catecismo é muito enfático, né, em mostrar isso aqui. Que nem era necessário, nem tinha nada pré-existente, não tivesse uma argila de modelar, né, e Deus começasse a usar aquilo ali para fazer. Não, ele tira do nada, né? Ele tira do nada e nós temos vários, né? Jesus faz os pães do nada, né? Aqueles 5 pãezinhos ali, ele transforma em pão, ele transforma não. Ele tira do nada pão para 5.000 pessoas, né? E foi assim a nossa criação. Não existia nada porque o pessoal da ciência e tudo mais, que não é ateus ou agnósticos e tudo mais, eles dizem lá que e como é que foi que começou? Não, foi uma explosão, foi o Big Bang. Tudo bem, que a gente não está perguntando como é que foi, né? E antes do Big Bang, né? E o que é que explodiu, né? Em algum momento não tinha nada. É isso que nossa fé nos leva a crer. Não havia nada, só havia Deus, nas 3 pessoas, na eternidade, e em um determinado momento ele decidiu criar tudo isso aqui que está aí aos nossos olhos, né? E livremente, né? A gente observa. O catecismo também repete muito essa expressão, livremente, porque Deus quis, né? E uma citação, né? No mesmo parágrafo ainda. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artista humano, quando se lhe dá o material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer, né? É mostrar a onipotência de Deus, né? 297. A fé na criação, a partir do nada, é testemunhada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. É assim que a mãe dos 7 filhos os anima no martírio, né? Que é no livro de Macabeus, né? Que eles estão capturados ali, a mãe e seus 7 filhos, e vão ser mortos todos, né? E a mãe, ao contrário, né? De tentar poupar os filhos, ela tem uma fé muito grande, que todos estarão, né, no céu, né? Não aceita que eles reneguem a fé, né? E ela faz essa exortação, né? Não sei como aparecestes no meu seio, ou seja, ela está dizendo para os filhos, né? Não sei como vocês apareceram no meu ventre, né? Não fui eu que vos dei a respiração e a vida, nem fui eu que dispus os membros que compõem cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem à nascença e concebeu todas as coisas na sua origem, vos dará novamente, na sua misericórdia, a respiração e a vida, uma vez que vos desprezais agora a vós próprios, por amor às suas leis. Peço-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra. Vê todas as coisas que neles se encontram, para saberes que Deus não as fez já do que existia, né? E que o mesmo sucede com o gênero humano. Então, a mãe dele está dizendo aqui, né, que Deus criou tudo do nada, né?
Então, assim, a gente sabe que, pela nossa fé também, isso a gente vai ver lá na frente, né? Que o, o ato de criação de um novo ser humano, né? Deus quis que nós participássemos, né? O casal, né? E nós damos a matéria para formar o corpo naquele novo ser humano que vem. E no momento da fecundação, Deus cria uma alma e infunde naquele novo ser gerado, né? Então, essa é o grande mistério, né, da criação divina. 298. Uma vez que Deus pode criar do nada, também pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma aos pecadores, criando neles um coração puro e a vida do corpo aos defuntos pela ressurreição. Ele que dá a vida aos mortos e chama o que não existe como se já existisse. E como pela sua palavra pôde fazer que das trevas brilhasse a luz, pode também dar a luz da fé aos que a ignoram, né? O catecismo está mostrando aqui dois planos diferentes, dois tipos de vida, né? A nossa vida aqui, né? A vida terrestre aqui, a vida material, né? Que nós compartilhamos com todos os animais e vegetais, né? Somos seres vivos, mas o catecismo está nos dizendo aqui que Deus pode também, através do Espírito Santo, dar a vida da alma aos pecadores, quer dizer, infundir a graça santificante, né, em todos nós, para que possamos participar de outra vida, que é a vida em Deus, né? Que a gente recebe no batismo, e se a gente perder, Deus pode, pelo Espírito Santo, dar novamente essa vida do Espírito, através do sacramento da reconciliação, né? E a vida do corpo aos defuntos, né? Porque se ele deu a primeira vez, né? No dia da minha concepção, Deus colocou a minha alma aqui e me deu a vida, né? E nada impede, como Jesus provou várias vezes nas Sagradas Escrituras, nos seus evangelhos, que ele ressuscitou várias pessoas, né? Nós sabemos de 3, né? Assim, expressamente, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né? E Lázaro, né? Mas muitas vezes diz lá, né? Quando ele manda os apóstolos, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, capítulo 10, ele manda os apóstolos em missão, de 2 em 2. Vão, não levem cajado, nem bolsa, nem dinheiro, nem sandália, não sei o que, tem aquele episódio lá, né? E eles foram e curaram, receberam poder para curar as pessoas, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e tudo mais. Então isso aconteceu mais vezes, né? O fato é que nos evangelhos são descritos esses 3 episódios para nos dizer alguma coisa, né? Para nos dizer alguma coisa. Cada episódio de ressurreição daquela nos diz um aspecto, ou muitos aspectos diferentes, né? Bom, isso aqui a gente iria longe demais se a gente fosse conversar sobre isso. Então, e Deus que pôde criar tudo o que ele criou, né? Para ele dar vida a um defunto também não seria assim impossível, né? E a luz da fé aos que a ignoram, né? Deus cria um mundo ordenado e bom. 299. Uma vez que Deus cria com sabedoria, a criação possui ordem. Esse versículo é fantástico. A gente tinha que rabiscar aí no catecismo aí com uma caneta vermelha, né? Dispuseste tudo com medida, número e peso. Sabedoria. Capítulo 11, versículo 20. 11, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20. Então, assim, ordem. O que é ordem, né? Ordem é uma determinada sequência de coisas dispostas numa cadeia que obedece a alguma determinada lei, né? Então, assim, não é diferente da desordem, do caos, da aleatoriedade, né? Do acaso, né? É diferente. Então, tudo que Deus criou tem esses componentes, né? Não é nada ao acaso jogado aí de qualquer jeito, né? Criada no Verbo e pelo Verbo eterno, que é a imagem de Deus invisível, a criação destina-se e orienta-se para o homem, imagem de Deus, chamado ele próprio a uma relação pessoal com Deus. A nossa inteligência
participante da luz do intelecto divino pode entender o que Deus nos diz pela sua criação. Isso a gente já viu desde o começo, a gente vem vendo, desde o comecinho do catecismo, a gente vê que é uma das formas de a gente conhecer a Deus, né? Através da linguagem inscrita na criação, né? Essa ordem que a gente vem comentando sempre, né? Desde as maiores coisas, dos astros, dos movimentos dos planetas e tudo mais, dos ecossistemas, dos oceanos e da atmosfera e dos bichos e tudo, né? E cada coisa que a gente descobre pela ciência, descobre uma nova tecnologia, um novo componente químico, um novo, sei lá, qualquer coisa dessas aí, mostra mais um aspecto da perfeição divina, né? Que estava escondido até aquele momento para nós. Sem dúvida, com grande esforço e no espírito de humildade e de respeito perante o Criador e sua obra. Saída da bondade divina, a criação partilha dessa bondade. E Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era muito bom, né? Deus, a cada coisa que ele vai criando, ele vai vendo que é bom, né? E quando ele criou o homem, olha para tudo que criou e viu que é muito bom, né? Então tem esse salto de qualidade, né? E ele fala lá que tudo isso foi disposto para nós, né? Quando ele cria o homem, ele diz lá que a gente domine, né? E manda Adão dar nomes a todos os seres, né? Porque a gente sempre fala aqui, né? O nome diz o que a coisa é, né? Quando eu chamo alguém pelo nome, né? Eu estou chamando a atenção daquela pessoa e ela vai passar a interagir comigo pessoalmente. E se eu chamar microfone aqui, né? Para todos nós vai surgir a ideia do que é isso, para que é isso, de que ele é feito. Tem vários tipos de microfone, mas a gente vai ter uma série de conceitos já na nossa inteligência. E essa é a forma, apesar da nossa inteligência ser imperfeita, é uma participação da inteligência divina, né? A teologia lá, especialmente São Tomás de Aquino, que é chamado de doutor angélico, São Tomás de Aquino foi o teólogo que mais desenvolveu a parte teológica sobre os anjos, como seriam os anjos, como seria a inteligência dos anjos, como seria esses aspectos aí. E ele diz lá que a inteligência dos anjos é mais parecida com a inteligência de Deus ainda. Por quê? Porque eles conhecem tudo instantaneamente. Nós, porque temos corpo e temos nossas limitações, nós conhecemos as coisas de forma sucessiva, gradual e lenta, né? Então a gente vai aprendendo determinadas coisas, aprende a falar, aí vai aumentando nosso vocabulário, vai podendo aprender mais coisas, e vai estudar determinadas disciplinas, e vai aprendendo mais, e vai para a universidade, vai aprendendo mais, e até o último dia da nossa vida a gente está aprendendo coisa nova, né? E com os anjos não seria assim, e com Deus menos ainda, né? Porque Deus, pela sua inteligência, ele faz as coisas existirem, né? Ele deu ser as coisas. Deus criou a essência de tudo que existe aí, né? Os anjos captam imediatamente e nós captamos, como ele diz aqui, à custa de muito esforço e com espírito de humildade e de respeito perante o Criador e sua obra. Então, eu acho que ele vai falar mais na frente, isso aqui voltado para as ciências, né? Para os cientistas, para as pessoas que investigam a realidade de uma forma geral. É bom que o homem conheça as coisas, é bom que o homem faça novas descobertas para melhorar o nível de convivência, minorar sofrimentos que a gente tenha com doenças, por exemplo, e a medicina evolua com relação a distâncias e os meios de transporte evoluam, com relação à capacidade de comunicação e os meios de comunicação evoluem e tudo mais. É bom que isso aconteça e Deus quer que isso aconteça, mas dentro de um espírito de humildade, ou seja, da gente saber que a gente nunca vai saber de tudo e nunca vai dominar tudo, e não podemos, humildade, transformar em soberba, querer brincar de deuses, né? Querer brincar com a vida humana, com clonagem, com fertilização in vitro, escolher bebês, esse aqui eu vou matar, esse aqui eu vou deixar viver porque esse aqui tem uns olhos azuis, esse aqui não tem doença, tá, e tudo mais. Aí mudou a chave, né? Da humildade a gente mudou para soberba, a gente está querendo se colocar no lugar superior ao de Deus, né?
e de respeito perante o Criador e sua obra. A primeira coisa que a gente tem que ter é respeito. Ó. Alguém criou isso aqui, isso é maior do que eu posso entender, então vamos com calma, vamos passo a passo. Se eu ver que eu estou dando um passo exagerado, recuar, né? Isso aqui é uma orientação basicamente para essas investigações científicas e de inteligência de uma forma geral, né? Porque a criação é querida por Deus como um dom orientado para o homem, como herança que lhe é destinada e confiada. A Igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo a do mundo material. Então isso é importante também, porque em muitos momentos surgiram heresias, né? Pessoas que diziam que o mundo criado é ruim, tudo que é material é ruim. E isso aí ocasionava muitos problemas, e a igreja teve que combatê-los, né? E a principal dessas heresias foi a dos cátaros, né? Que era cátaros ou albigenses, que surgiu lá na região da França, e que esses cidadãos diziam que tudo que era material era ruim, e a gente tinha que acabar com a matéria, não podia as mulheres engravidarem, e era bom abortar para não trazer mais gente para participar desse mundo material, e não sei o que e tal. E a igreja teve que combater isso aí, porque a gente sabe, pela nossa fé, que a criação é boa, né? Ela é corrompida pelo pecado original, então a gente tem que pôr um esforço, tentar reordenar individualmente cada um de nós, para que as coisas caminhem de uma forma melhor, mas ela não é totalmente destruída ou desnaturada pelo pecado original, né? Então, foi aí que surgiu São Domingos, foi nessa época aí. A principal motivação dele foi essa heresia, né? E São Domingos de Gusmão foi bater nessa região lá e criou a sua ordem, né? Que é a ordem dos irmãos pregadores, chamados dominicanos, né? E em seguida surgiram grandes dominicanos, e um mais conhecido deles é Santo Tomás de Aquino, né? Ok, vamos em frente. Então, só reforçando, por que é que ele está botando essa frase aqui, né? A igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo do mundo material. Então, todas essas situações que vão de encontro à bondade da criação, como, por exemplo, outros exemplos aqui, né, mais próximos de nós, as ideologias eugenistas, ou seja, por exemplo, o nazismo, que dizia que determinada estirpe de ser humano não vale nada e deve ser extinta, né? Os judeus, né? Então a igreja se manifestou dizendo que não, que eles eram dignos de respeito e da vida humana, assim como qualquer outro. Os escravos, né? Na época da escravidão, a igreja se manifestava dizendo que os escravos eram seres humanos como qualquer outro e que mereciam a sua dignidade. Desde São Paulo, né? São Paulo lá nas suas cartas já afirmava isso, né? Que não existe mais grego ou judeu, escravo ou homem livre, todos somos todos somos irmãos em Cristo, né? E agora, né? Mesma história, né? Nós vivemos uma política eugenista na saúde, né? De uma forma geral, né? Dessa parte reprodutiva aí, né? Que está se avançando nas pesquisas. Hoje em dia você já pode saber se aquele embrião lá que estão manipulando, né? De uma forma, se aquele embrião tem determinados genes que vão desenvolver determinadas doenças, né? E aí a mãe diz, não, esse eu não quero não, porque vai que ele vai adoecer, né? Aí, né? E isso não tem fim, né? Passa para essas coisas e passa para escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Então, assim, quando você sai de uma determinada ordem, a coisa tende a degringolar como uma bola de neve, né? Que não tem como saber como é que ela vai parar. Parágrafo 300, né? Deus transcende a criação e está presente nela. Aí, pessoal, se quiser interromper, né, e falar alguma coisa, por favor, tá? Fiquem à vontade. 300. Deus é infinitamente maior do que todas as suas obras. A vossa majestade está acima dos céus. Salmo 8. Insondável é a sua grandeza. Salmo 145. Sondar é quando os navios vão chegando no porto, aí eles jogam uma sonda na água para medir a profundidade. É isso que é sondar, né? É descobrir a profundidade daquele lugar que você está aportando. Então, está dizendo aqui que Deus é
insondável, ou seja, não tem como a gente medir a profundidade de Deus, né? Aqui é incalculável. Pronto, deixa nesse mesmo sentido. Né? Tá. Mas porque essa minha tradução aqui é do português de Portugal, depois foi que eu descobri. Aí tem algumas palavras um pouquinho diferentes, né? Mas porque ele é o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo quanto existe, está presente no mais íntimo de suas criaturas. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, ou nos movemos e somos, né? Como diz lá nos Atos dos Apóstolos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é superior sumo meu, et interior intimo meu. Quer dizer, é mais elevado do que o mais alto que existe em mim e mais interno do que o mais íntimo que existe em mim. Quer dizer, então a gente não consegue alcançá-lo, né, nessa magnitude, né? Santo Agostinho botou a magnitude para cima, né, para fora e para dentro, né? Ele é o máximo que pode se existir para cima e para fora e para dentro de cada um de nós, né? Deus sustenta e conduz a criação. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante a mantém no ser, lhe dá o agir e a conduz a seu ter. Reconhecer esta dependência total do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. Vós amais tudo quanto existe e não tendes aversão a coisa alguma que fizestes. Se tivesseis detestado alguma criatura, não as teríeis formado. Como poderia manter-se qualquer coisa se vós não quisesseis? Como é que ela poderia durar se não a tivesseis chamado à existência? Poupais tudo, porque tudo é vosso, ó Senhor, que é mais a vida. Livro da Sabedoria, mesmo capítulo, né? Capítulo 11. Isso aqui também é para combater essas outras ideologias que surgiram dizendo que Deus teria criado tudo e jogado para se virar, né? O arquiteto do universo, né? O grande arquiteto do universo, que fez o projeto, se vire para executar, né? Não é isso. Para nós, a nossa fé, Deus criou tudo e sustenta tudo na existência, governando pela sua providência. Que a gente vai ver daqui a pouco o que é que o Catecismo vai nos dizer sobre isso. Deus realiza o seu desígnio, a divina providência. 302. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu totalmente acabada das mãos do Criador. Foi criada em estado de caminho, para uma perfeição última ainda a atingir e a que Deus a destinou. Chamamos a divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem a essa perfeição. Quer dizer, é o que a teologia diz. Deus é a causa primeira, mas ele quis criar as coisas por causas segundas. Quer dizer, ele criou tudo que existe, as suas essências, e as coisas caminham na busca das suas perfeições. O que é isso que ele está querendo dizer aqui? Na ordem dessa perfeição. Cada coisa tem uma perfeição a atingir, né? A perfeição da água é molhar, esfriar, limpar, purificar, ferver para cozinhar as coisas. Cada coisa pode ser utilizada segundo as suas perfeições. A perfeição do homem é o quê? A perfeição do homem é a sabedoria e a santidade, né? Nós caminhamos, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e para nos guiarmos para a nossa perfeição, nós temos que buscar essas duas coisas. A sabedoria, que é o máximo da nossa inteligência, e a santidade, que é unir a nossa vontade à vontade divina, né? Então, assim, sempre que a gente se afasta disso, nós estamos caminhando contra essa ordem da perfeição querida por Deus desde toda a eternidade, né? É o pecado, né? Pecado é errar o alvo, né? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. É como se você fosse atirar uma flecha e errou, né? Errou, fugiu do tema, né? Então, a gente foge do tema, a gente erra o alvo quando a gente sai das nossas perfeições. Por exemplo, no casamento, Jesus vai dizer lá:
que o que Deus uniu, que o homem não separe. Né? O que Deus uniu, que o homem não separe. Então, por exemplo, a união conjugal tem dois componentes. Tem o componente natural do prazer e o componente sobrenatural da criação de uma nova vida. Quando os seres humanos decidem separar esses dois componentes, né? Separou, tá querendo só um dos componentes. Você está separando o que Deus uniu. Então você está errando o alvo dessa perfeição no caso do casamento. Por exemplo, quando Jesus diz lá nos mandamentos, né? Sei lá, não matar, né? E não chamar o seu próximo disso, aquilo outro, né? Você já terá um matado no seu coração, né? Porque Deus quer que nós nos unamos ao nosso próximo e amemos ao nosso próximo para que juntos nós vamos para o céu, né? Então, no momento que eu mato o meu próximo, eu estou impedindo aquele meu próximo de desenvolver a sua santidade, né? Certo? Eu estou tirando a capacidade daquele próximo de que ele continue no seu caminho natural de buscar a santidade e conseguir mais méritos na vida eterna. Então, eu estou errando o alvo, eu estou fugindo do que Jesus, Deus, né, colocou na lei natural das coisas, na sua providência. Eu gostei do exemplo aí do errando o alvo nas duas formas, né, do matrimônio, com relação à concepção dos filhos. Isso. É interessante. Aí isso aí, assim... E aí já torna-se pecado porque você já está... Né, exato. Errando. Exato. Aí isso aí tem vários desdobramentos, né? Claro que não é uma coisa assim, sim, preto no branco, tem muitos desdobramentos, situações e tudo, mas foi um exemplo aqui que me ocorreu, né? Foi interessante. Deus guarda e governa pela sua providência tudo quanto criou, atingindo com força de um extremo ao outro e dispondo tudo suavemente. Sabedoria. Porque tudo está nu e patente aos seus olhos. Hebreus. Mesmo aquilo que depende da futura ação livre das criaturas. Que é o que a gente... É difícil isso aqui para a gente entender, né? Porque é o que se chama as duas coisas, né? Que é o determinismo e o livre-arbítrio, né? O pessoal que não tem fé, né? Quem não tem fé não consegue entender isso. Como é que Deus governa tudo e sabe tudo que vai acontecer e ao mesmo tempo a gente tem liberdade, né? Como é que... É difícil realmente para a gente entender isso. É um mistério, mas os teólogos, os grandes santos, conseguiram clarear um pouco para nós, né? Então, por exemplo, né, imaginemos que eu estou de repente num prédio alto, sei lá, no quinto andar, de onde eu tenho uma visão ampla lá do que está acontecendo lá embaixo. E eu vejo dois carros em direção oposta, em ruas opostas, e eu estou vendo que eles vão bater, né? Porque eu vi ali que eles vão bater. Os dois não estão se vendo e tal, e vão bater. Eu estou vendo o que vai acontecer, eu estou prevendo, eu sei que aquilo vai acontecer, mas os dois motoristas têm a liberdade de, apesar de eles não estar vendo tudo, eles não estão tendo a visão que eu tenho lá de cima, ver tudo que está acontecendo, mas eles têm a liberdade de, por algum motivo, frear, se precaver naquela esquina, parar para olhar, né? E não continuar na mesma velocidade de forma imprudente, né? Isso é uma coisa. Então, eu, nessa visão mais ampla, de repente eu consigo ver mais elementos e sei o que vai acontecer, né? Mas eu não tirei a liberdade daqueles dois cidadãos ali. Por exemplo, é um exemplo simples, assim, muito assim, fraco, mas dá uma clareada, né? Aí, por exemplo, com relação a nossos filhos também, né, que a gente vê, né, quando nossos filhos começam a tomar determinadas condutas, né, não estão querendo estudar, você já sabe, né? A gente já sabe, os adultos já sabem que não vai dar certo, né? Ou quando começa a beber, ou beber demais, exagerar, ou usar droga e tal, etc. A gente sabe que aquilo ali vai, se aquele cidadão não usar da sua liberdade e não voltar, né, para o centro, ele vai descambar numa tragédia, né? E Deus
incomparavelmente, ele sabe todas essas coisas com referência a tudo que foi criado, tudo que existe. E é o que na filosofia se diz, Deus sabe tudo que é necessário, que é contingente. O que é isso? Ele sabe tudo que pode acontecer, independente de qual via a gente pegue. Eu estou indo num caminho, e em determinado momento eu mudo. Então Deus, naquele momento, ele sabe que por aquela mudança minha vai acontecer determinada outra coisa. Então, nada, assim, uma coisa não impede a outra. O fato de Deus saber tudo, ser onisciente, né, e saber tudo que vai acontecer com cada um de nós, não impede que nós tomemos a nossa liberdade, tomemos posse da nossa vida e, no que depender de nós, peçamos a graça dele, que ele nunca vai negar, né? Ficou mais claro. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. Exato, exatamente, pois é. Tudo está nu e patente a seus olhos, mesmo aquele que depende da futura ação livre das criaturas, né? Isso. 303. É unânime a este respeito o testemunho da Escritura. A solicitude da divina providência é concreta e imediata. Cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Os livros santos afirmam com veemência a soberania absoluta de Deus no decurso dos acontecimentos. Tudo quanto lhe aprouve, o nosso Deus o fez no céu e na terra. E de Cristo se diz, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse. Há muitos projetos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Provérbios, né? Então, Antigo e Novo Testamento, né? Esse é lindo de... 304. É assim que, muitas vezes, vemos o Espírito Santo, autor principal da Sagrada Escritura, atribuir a Deus certas ações, sem mencionar causas segundas. Isso não é uma maneira de dizer primitiva, mas sim um modo profundo de afirmar o primado de Deus e o seu senhorio absoluto sobre a história e sobre o mundo, e de ensinar a ter confiança nele. A oração dos Salmos é, aliás, a grande escola desta confiança. Então é isso, no momento que a gente tem fé, acredita nessa onipotência de Deus, né, e que ele governa tudo, e como ele é bom, ele quer o nosso bem, né, quer a nossa salvação e a nossa santificação, então é nesse momento que a gente tem aquela atitude que a gente viu em alguns parágrafos anteriores, né, a atitude de humildade, né, de nos colocarmos no nosso lugar e aceitar alguma contrariedade que porventura se nos apresente, né. 305. Jesus reclama um abandono filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, né? Sermão da Montanha. Então, é essa fé que Jesus pede, né? É essa fé que Jesus pede. Ele pede a fé insistentemente, né? Em todos os evangelhos, né? Ele faz aquelas coisas que eram incompreensíveis àqueles seus apóstolos, àqueles seus discípulos, aos fariseus, a todos que viam aquilo ali. Tudo aquilo eram coisas incompreensíveis para eles. Ele sabia, né? Jesus, por exemplo, Jesus fala sobre a Eucaristia um ano antes da sua paixão, lá no capítulo 6 de São João, né? Quando ele vai dizer, se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis parte comigo no céu. Isso é um ano antes da paixão de Cristo. Que até quando ele já diz que Judas já teria perdido a fé, né? Certo. Mas ele fala aquilo ali e escandaliza os judeus. Por quê? Para os judeus é um escândalo realmente, né? Beber sangue, comer a carne, não sei o que. Aí todo mundo debanda, né? Jesus sabia o que ele ia fazer, né? Um ano depois, que ele ia passar por tudo aquilo, que ele ia deixar a Eucaristia para nós, para que nós pudéssemos comer verdadeiramente a sua carne e beber verdadeiramente seu sangue e participar dele, do reino dos céus. Ele já sabia disso. Aqueles coitados não sabiam. Então o que é que ele estava pedindo? Ele estava pedindo a fé, né? Ele estava pedindo a fé.
Porque depois que a gente morrer e participar da vida eterna, a fé e a esperança vão se acabar e só vai ficar o amor, né? Porque a gente vai ver face a face, né? Tudo isso. Então, esse é um exemplo que nos leva a acreditar em tudo que Jesus disse, né? Para nós é mais fácil hoje, um pouco, né? Porque aconteceu já. Então, se ele disse isso da Eucaristia, ótimo, beleza. Se ele diz isso também com relação ao seu pai, Deus é pai, então vocês têm que ter uma obediência filial, como filhos. Então pronto, vamos aceitar isso aí também, né? Então vamos... aí Jesus vai dizer inúmeras vezes, na sequência, né? Aquele que, né, no Evangelho de São João é uma crescente, né? Ele pede para que primeiro se tenha fé, depois que guardem a sua palavra e seus mandamentos, depois que amem uns aos outros, então, com a sequência. Se a gente ler o Evangelho de São João, a gente vai perceber que tem uma sequência de exigência, como a gente acabou de ver aqui na criação, com ordem e suavidade. Deus criou as coisas com peso, medida, ordem e suavidade. Jesus não chega logo dizendo, no primeiro dia no Evangelho de São João, amem os seus inimigos. Não. Ele vai com calma, ele vai fazendo os milagres e vai pedindo uma coisinha. Vai fazendo mais milagres, vai pedindo outra coisinha. Por quê? Porque nós somos assim, como eu acabei de dizer. Nós temos deficiência da nossa inteligência, da nossa vontade, que precisa do desenrolar das coisas no tempo, da experiência, para a gente poder ir vendo e acreditando. E tem coisas que são mistérios. A gente acredita porque é Deus que está nos dizendo, né? 306. A providência e as causas segundas. Deus é o Senhor soberano dos seus planos, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Isto não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e bondade de Deus onipotente. É que ele não só permite às suas criaturas que existam, mas confere-lhes a dignidade de agirem por si mesmas, de serem causa e princípio umas das outras e de cooperarem assim na realização do seu desígnio, né? É o que a gente estava vendo aqui, né, há pouco, né? Nós somos chamados a participar da criação como? Descobrindo as perfeições divinas na criação, entendendo como é que funciona o mundo, modificando o mundo de forma ordenada, humilde e submissa a Deus, criando medicamentos, criando meio de transporte, criando tecnologias, isso aí, para que sirvam ao bem, né? E somos co-criadores, né? Essa primeira parte diz que nós somos colaboradores da criação, né? Colaborar, elaborar junto, trabalhar junto de Deus, né? Trabalhar junto de Deus para a sua criação. E no caso do mistério do sacramento do matrimônio, nós somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores. Nós damos o corpo e Deus cria algo daquele novo ser. Então é o que ele está dizendo aqui, né? Ele confere a dignidade a nós, criaturas, de sermos causa e princípio umas das outras, né? Seja na reprodução animal dos animais, né? Eles são causa uns dos outros, né? E nós, né? Causa e princípio, né? Princípio nos dá uma ideia de uma coisa mais elevada, o princípio espiritual que é infundido por Deus, né? A cooperarem assim na realização do seu desígnio. Ok. 307. Aos homens, Deus concede mesmo poderem participar livremente na sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Assim, lhes concede que sejam causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o seu bem e o dos seus semelhantes, cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina. Os homens podem entrar deliberadamente no plano divino pelos seus atos e suas orações, como também pelos seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente colaboradores de Deus e do seu reino, né? Pronto, isso aqui que a gente acabou de ver. Sempre reiterando esse componente, né, inteligente e livre dos seres humanos. Nós temos isso, né? Os anjos não precisam mais disso, porque eles já conhecem e já deram seu sim ou seu não de forma definitiva e até, porque eles não tinham as limitações que nós temos de entendimento. Na hora que houve o momento lá de discernimento, se aqueles anjos iriam ou não servir a Deus, eles disseram sim ou não. E aquela decisão é irrevogável e já foi dada. Então eles não precisam disso aqui. Dos animais para baixo, né?
também não tem isso. Por quê? Porque eles não têm inteligência e não têm vontade. Eles não têm inteligência de entender o que as coisas são, né? Os animais não sabem o que é, né? Eles sabem, eles são simplesmente guiados pelos seus instintos e pelas suas leis naturais, internas, né? Então, um animal, ele é levado a comer quando ele tem fome, a beber quando ele tem sede, a se reproduzir quando a fêmea entra no estado de aptidão para isso, e morre e pronto, acabou-se, né? Nós não. Nós temos inteligência de entender tudo isso aqui. Nós temos a nossa vontade de aderir ou não a essas leis prescritas por Deus. E nós ainda temos a fé, né? Que acolhe a revelação das coisas que a gente não poderia descobrir por nós mesmos, né? Então, assim, o catecismo sempre reiterando que nós somos inteligentes, nós somos livres, nós temos essa capacidade de aderir ou rejeitar os planos de Deus, né, para nós. 308. Esta é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em toda a ação das suas criaturas. É Ele a causa primeira que opera nas e pelas causas segundas, né? Ele opera nas causas segundas e pelas causas segundas. É Deus que produz em nós o querer e o operar segundo o seu beneplácito. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade realça. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura separada da sua origem nada pode, porque a criatura sem o Criador esvai-se. Muito menos pode atingir o seu fim último sem a ajuda da graça, né? Jesus diz lá, né, também, sem mim nada podeis fazer, né? Tudo que a gente faz é com a inspiração do Espírito Santo, né? Até uma oração que a gente faz, essa aqui é mesmo, né? Então, assim, Deus nos deu essa elevadíssima dignidade de podermos participar ativamente dos seus desígnios, né? Eu não sei se é aqui que ele dá esse exemplo, acho que não, acho que é no livro lá da Fé Explicada, que ele diz, ele fala assim de um patrão, de uma empresa, né? Que existe o patrão que tiraniza, né, os seus funcionários e que os obriga, mediante coerção, seja moral, né, com ameaça de não pagar o salário, ou de punições, ou de desconto de salário, etc. Ou punições físicas, como tinha muito antigamente, ou, sei lá, outras coerções assim, e aqueles servos, né, aqueles funcionários vão agir como servos só por medo, né? O servo age por medo da punição, né? Porque ninguém vai ser escravo se não for por medo de açoitar, de ser preso, de ser morto, né? E Deus não. Deus nos deu a dignidade de participar livremente, ou seja, é como se um empresário que motiva os seus funcionários a participarem da empresa como uma unidade mesmo familiar. A gente vê muito isso hoje em dia, né, esse mundo corporativo aí, apesar de muitas vezes esvaziado desse sentido mais profundo, de onde vêm essas coisas, mas eles usam essas técnicas, né, de tentar engajar aquelas pessoas a participarem de forma mais livre e inteligente. Então, quando você motiva o seu funcionário dizendo que se a empresa for bem, ele vai bem também, ele tem chance de crescer na empresa e virar não sei o que, tal. É isso que Deus faz conosco, né? Se você participar bem da minha empresa aí, meu amigo, você vai crescer e vai virar santo, vai virar um grande santo, vai participar bem aqui das reuniões da cúpula aqui, entendeu? Então, esse exemplo é bem interessante lá. 309. A providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, tem cuidado com todas as suas criaturas, por que é que o mal existe? A esta questão, tão premente como inevitável, tão dolorosa como misteriosa, não é possível dar uma resposta rápida e satisfatória. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta questão. É o conjunto da fé cristã, conjunto todo. Então, assim, para quem não tem fé, né, ou quem está entrando agora, de repente entrou agora na igreja e tal, porque achou bonito alguma coisa, um cerco de Jericó, achei muito lindo, aí vou virar católico agora.
Aí na outra semana leva uma lenhada, né? Adoece ou perde um ente querido, né? As coisas ruins que nos ocorrem. Ou seja, aquela pessoa não teve ainda a experiência do conjunto da fé cristã. Ou seja, não teve tempo ainda de se aprofundar. E nem a graça ainda de perceber isso aí instantaneamente, né? Então é mais difícil para essa pessoa entender porque é que esse mal se abateu sobre ela. E, mas rapaz, eu tô entrando agora na igreja, a lenhada já começou, né? Acontece muito isso também, né, Carmen? Então, assim, precisamos, isso que a gente tá fazendo aqui, né? Precisamos estar sempre com isso, com o mistério, conjunto da fé cristã em meditação nas nossas orações, para tentar, né, estar pelo menos acessível à graça de Deus quando a gente mais precisar, né? Porque se a gente se fechar e se revoltar, né, como é um dos pecados contra o Espírito Santo, né? Você desacreditar, né, da salvação e tudo mais, quer dizer, o desespero, ou seja, você perder completamente a virtude da esperança, por exemplo, né? Então vamos em frente. Essa frase também é importante de ser gravada, né? Não existe resposta rápida e satisfatória, né? Que é o que o mundo quer hoje, né? Ah, aconteceu isso comigo, então por quê? Me diga aí, por quê? Não tem uma resposta rápida e satisfatória. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a essa questão. A bondade da criação, o drama do pecado. Isso aqui é a sequência a sequência da história da salvação. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que vem ao encontro do homem pelas suas alianças, né? Adão, Noé, Davi, Isaac, todos os patriarcas e tudo mais, né? Suas alianças. Pela encarnação redentora de seu Filho. Depois, pelo dom do Espírito. Depois, pela agregação à igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamamento à vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são de antemão convidadas a consentir, mas a qual podem também de antemão negar-se por um mistério terrível. Não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal, né? Então, assim, é por isso que a nossa liturgia, né, toda a nossa vida sacramental e tudo mais, tem todos esses aspectos, né? O batismo é um aspecto, um espectro da história da salvação e do mistério, né? O matrimônio é outro espectro, a ordem é outro espectro, a unção dos enfermos é outro, a Eucaristia é outro, né? E tudo, né? Não só o sacramento em si, eu estou dando exemplo, né? Os tempos litúrgicos, né? Tem tempos litúrgicos que a gente é convidado a pensar na mortificação, na morte mesmo, né? Como Quaresma e Paixão. Depois, tempos de alegria, que a gente é convidado a pensar nos bens que a gente vai aurir daquela salvação. Então, assim, E o tempo. sim, não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal, né? Então, vamos em frente. 310. Mas por que é que Deus não criou um mundo tão perfeito que nenhum mal pudesse existir nele? No seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho para a perfeição útil, que foi aquele que a gente acabou de ver, né? Este devir implica no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de certos seres, o desaparecimento de outros, o mais perfeito com o menos perfeito, as construções da natureza com as suas destruições. Com o bem físico também existe, pois, o mal físico, enquanto a criação não tiver atingido a perfeição. Quando é a perfeição, né? É o fim dos tempos, né? Então, assim, esse caminho que é o aparecimento de certos seres e desaparecimento. Apareceu o dinossauro, desapareceu, né? Apareceu, sei lá, mico-leão, não sei de que, aí desapareceu. Aí vai aparecer outros e vai desaparecer. E no final de tudo, né, o livro toda a história vai estar aberto e nós vamos saber por que é que cada coisa aconteceu individualmente para nós, né? Todos os males que nós sofremos, né? E os bens também que tivemos também, né? Que vão ficar
bem patentes à nossa alma, e a gente vai saber que cada coisa que aconteceu teve um papel essencial, ou seja, foi em parte uma resposta, né, que a gente acabou de ver aqui. Cada acontecimento desse aí foi em parte uma resposta da nossa salvação, se Deus quiser. 311. Tem um texto interessante que até tinha colocado nos stories lá no Instagram. Teve um fato que aconteceu, acho que foi no ano passado, 2 anos atrás. Um homem que invadiu uma creche e matou umas crianças lá em Blumenau. E esse arcebispo, né, que foi um Chim, ele é venerável, né, está em processo de beatificação. E aí ele escreveu um texto, na verdade está em alguns dos livros dele, não sei se é A Vida Vale a Pena Ser Vivida, deve ser talvez bastante lido lá. Essa pergunta que tem no início do parágrafo 310. Mas porque Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Ele começa com essa pergunta, né? Se Deus é poder e amor, por que Ele cria esse tipo de mundo e por que Ele permite o mal? Ele diz, não vamos dar uma explicação completa do mal. Daremos apenas algumas indicações do motivo pelo qual o mal é uma possibilidade. Aí ele diz assim, comecemos com uma pergunta. Por que Deus fez este mundo? Você é capaz de perceber que este mundo não é o único tipo de mundo que Deus poderia ter feito? Ele poderia ter feito 10.000 ou mais tipos de mundo, nos quais não haveria luta ou sacrifício. Mas é o melhor tipo possível de mundo que Deus poderia ter feito para o propósito que Ele tinha em mente. Por exemplo, um garotinho diz a seu pai, um ilustre arquiteto, o menino é um grande arquiteto, então o menino diz para o seu pai: quero que o Senhor construa para mim uma casa de passarinhos para os meus pardais. O arquiteto projeta uma casa de passarinhos. Não é a melhor casa que ele poderia fazer, considerando sua vasta capacidade técnica, mas é a melhor casa que o arquiteto poderia projetar para este fim, ou seja, construir uma casa para os pardais. Qual foi o propósito de Deus ao criar este mundo? Deus pretendia construir um universo moral. Ele desejou, desde toda a eternidade, construir um palco no qual surgissem pessoas com caráter. Ele poderia ter criado um mundo sem moralidade, virtude ou caráter. Ele poderia ter feito um mundo no qual cada um de nós teria nascido bom, do mesmo jeito que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas ele escolheu não criar um mundo em que seríamos automaticamente bons, como o fogo é quente e o gelo é frio. Ele quis criar um universo moral, em que, pelo uso correto do dom da liberdade, pessoas com caráter pudessem se manifestar. Deus não se importaria com diamantes infinitos dispostos em uma infinidade de espaço. Se todas as órbitas do céu fossem joias brilhantes como o sol, sua avassaladora beleza não teria comparação para ele com um único personagem que, se desgarrando de uma vida aparentemente destruída e arruinada, passasse a tecer a bela tapeçaria do sagrado e da santidade. A escolha de Deus ao criar o mundo, portanto, estava entre criar um universo puramente mecânico, onde as pessoas fossem como máquinas, ou um universo espiritual, no qual haveria uma escolha entre o bem e o mal. De fato, Deus escolheu criar um universo moral no qual o caráter existiria.
Qual seria a condição de um universo assim? Deus teria que nos criar livres. Ele tinha que nos dar o poder de dizer sim e não, de sermos capitães do nosso próprio destino. A moralidade implica responsabilidade e dever, mas estas são coisas que só podem existir na condição da liberdade. As pedras não têm moralidade, porque não são livres. Não condenamos o gelo por ele ser derretido pelo calor. Louvor e culpa só podem ser concedidos àqueles que são senhores de sua própria vontade. É só porque você tem a possibilidade de dizer não que há beleza no seu caráter quando você diz sim. Tire a liberdade e será o fim da virtude do homem. Tire a liberdade da vida e será inútil honrar a fortaleza dos mártires diante das chamas que acediam seus feixes para matá-los. Haveria algum impeachment que impedisse Deus de reinar sobre o seu império de elementos químicos? Aqui temos uma sugestão quanto à possibilidade do mal. Ele está ligado à liberdade do homem. O homem que é livre para amar é livre para odiar. Aquele que é livre para obedecer é livre para se rebelar. A virtude nessa ordem concreta só é possível naquelas esferas onde também é possível existir o vício. Você pode dizer: se eu fosse Deus, destruiria o mal. Ora, se você fizesse isso, destruiria a liberdade humana. Deus não destruirá a liberdade. Se não queremos ditadores nessa terra, certamente não queremos ditadores no reino dos céus. Isso continua o texto, né? Mas eu acho que ilustra bem esse parágrafo. Deus quis criar um mundo onde pudéssemos escolher bem. E assim a beleza manifestada, tá? Com as coisas boas, né? Ok. E assim a beleza se manifestar. Muito bem. É um poeta. Certo. De onde nós paramos? Paramos no 310, como é? Vamos ler o 311, né? Não, terminou. 310. Terminou, foi mal. 311. Então, 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu último destino por livre escolha e amor preferencial. Podem, por conseguinte, desviar-se. De fato, pecaram. Foi assim que entrou no mundo o mal moral, incomensuravelmente mais grave que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, causa do mal moral. No entanto, permite-o por respeito pela liberdade da sua criatura e misteriosamente sabe tirar dele o bem, né? Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras, se não fosse suficientemente poderoso e bom para desse próprio mal fazer surgir o bem, né? Isso aqui deve ser Santo Agostinho, né? 368. Que foi ele que explicitou, né, essa doutrina do... Santo Agostinho. Isso, tá aqui. Exatamente. Ok, vamos em frente. Então, basicamente, isso aí que o Padre Marcos leu, né? Então, essa é a grande esperança nossa, né? É que de cada mal que nos acontece, a gente saber que é possível, né? Que Deus, é possível e que Deus vai querer tirar um bem maior disso aí, né? (312) Assim, com o tempo, é possível descobrir que Deus, na sua onipotente providência, pode tirar um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado pelas criaturas. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me fizestes vir para cá. Foi Deus. Premeditastes contra mim o mal, o desígnio de Deus aproveitou para o bem, e um povo numeroso foi salvo. Do maior mal moral jamais praticado, como foi o repúdio e a morte do Filho de Deus,
causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Mas nem por isso o mal se transforma em bem, né? Aquele episódio de José do Egito, né, que foi vendido como escravo pelos irmãos e tudo mais, e lá no final foi quem alimentou todo o seu povo, né, e salvou tantas vidas com a sua capacidade administrativa de interpretação dos sonhos, etc. E mais ainda, né, quer dizer, bem mais, incomensuravelmente mais, a morte de Cristo, né, que nos abriu não só as portas do paraíso terrestre, mas reabriu as portas do céu para nós, né? 313. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Assim, Santa Catarina de Sena diz: aos que se escandalizam e se revoltam contra o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado para a salvação do homem, e não com nenhum outro fim. São Thomas More, pouco antes do seu martírio, consola a própria filha com essas palavras: nada pode acontecer-me que Deus não queira, e tudo o que Ele quer, por muito mal que nos pareça, é na verdade muito bom. E Juliana de Norwich: compreendi, pois, pela graça de Deus, que era necessário ater-me firmemente à fé, e crer com não menos firmeza que todas as coisas serão para o bem, né? Então, assim, é a maior dificuldade nossa, né? É essa, é quando se abate um mal sobre nós, a gente... Isso, exato. Nessa hora não tem como compreender, é só se colocar como filho mesmo, né? 314. Nós cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Muitas vezes, porém, os caminhos da sua providência nos são desconhecidos. Só no fim, quando acabar o nosso conhecimento parcial e virmos Deus face a face, é que nos serão plenamente conhecidos os caminhos pelos quais, mesmo através do mal e do pecado, Deus terá conduzido a criação ao repouso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra, né? Acabou de comentar aqui, né? No final, quando a gente estiver livre das nossas limitações, do nosso corpo e da nossa inteligência aqui presa ao nosso corpo, né? Nós vamos ter essa compreensão no que nos compete, né? A gente não vai saber de tudo que acontece no mundo todo, né? Com todas as pessoas. O que nos compete a gente vai ter acesso. Resumindo, 315, né? O final dessa sessão. Na criação do mundo e do homem, Deus deu o primeiro e universal testemunho do seu amor omnipotente e da sua sabedoria, e fez o primeiro anúncio de seu desígnio amoroso, o qual tem como finalidade a nova criação em Cristo. 316. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem qualquer ajuda. Nenhuma criatura possui o poder infinito necessário para criar, no sentido próprio da palavra. Quer dizer, para produzir e dar o ser ao que de modo algum possuía, chamar a existência a partir do nada, né? Só Deus é capaz dessa criação. Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória, que as criaturas partilhem da sua verdade, da sua bondade e da sua beleza. Eis a glória para a qual Deus as criou. Deus que criou o universo, mantém-no na existência pelo seu verbo. O Filho tudo sustenta com a sua palavra poderosa. E pelo seu Espírito Criador que dá a vida, né? Só uma recapitulação, né, daqueles pontos que a gente já viu. A divina providência consiste nas disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas para o seu último fim. Cristo convida-nos a abandonarmos-nos filialmente à providência do Pai dos céus. O apóstolo São Pedro retoma o seu pensamento ao dizer: lançai sobre Deus toda a vossa inquietação, porque Ele vela por vós.
né? São inúmeros os trechos da Sagrada Escritura que trazem essa filiação divina, né? A providência divina também age pela ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus permite-lhes cooperar livremente com seus desígnios. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério. Ou seja, não tem uma resposta rápida e definitiva, né? Um mistério que Deus esclarece por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não fizesse sair o bem, por caminhos que só na vida eterna conheceremos plenamente, né? A gente viu aqui, né? O próprio Santo Agostinho é um, né, exemplo desses mais brilhantes, né, mais claros, que foi um dos maiores pecadores e virou um dos maiores santos, né? Ou seja, tendo tido a vivência desses pecados, ele pôde, através da experiência e da sua inteligência, trabalhar isso aí com a revelação, com a fé e retirar os maiores ensinamentos da nossa fé, né? Uns dos maiores, né? Deixa eu ver aqui o tamanho dessa próxima sessão para ver o que é que a gente faz. Vamos ver essa parte aqui dos anjos, que é relativamente curta. Parágrafo 5. O céu e a terra. 325. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo o que existe, a criação inteira. Indica também o laço que no interior da criação, ao mesmo tempo, une e distingue o céu e a terra, né? Então são duas realidades, né? A criação espiritual e a criação física, material, né? Mas que estão unidas, né? Não são duas coisas separadas e independentes, né? É uma só criação, né? A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, Pai nosso que estás nos céus. E, por conseguinte, também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que rodeiam Deus, né? Então, assim, os céus pode designar todas essas realidades, né? 327. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada, ao mesmo tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Depois criou a criatura humana, que participa das duas primeiras, formada como é de espírito e corpo, né? Que a gente vai ter a oportunidade de pensar melhor sobre isso quando for tratar da criação do homem, um pouquinho mais adiante. Os anjos. A existência dos anjos, uma verdade de fé. 328. A existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da criatura é tão claro como a unanimidade da tradição. Então, nós católicos não podemos duvidar ou ter dúvidas, né, questionar isso aí. É uma verdade de fé. Quem são os anjos? Essa parte que é interessante. 329. Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo é um nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo quer dizer mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus, eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Então, os anjos são criaturas espirituais, não têm corpo, e eles são puro espírito, né? Quer dizer, estão em contato direto com Deus, e fazem essa função de mensageiro, né? Essa palavra anjo vem do grego, que quer dizer mensageiro. Então,
levam e trazem, né? Se a gente observar essa nova tradução da oração eucarística primeira, né? A nova tradução diz lá, né? Que através do seu santo anjo leve essa oração, né? É a oração ali que está sendo feita pelos fiéis e pelo sacerdote ao Pai que está nos céus, né? Então, essa é a função desempenhada pelos anjos, né? Servos e mensageiros de Deus. Desde que assim, a missa, né, ela está no romano, a oração primeira, ela se fala da segunda, como texto mais antigo, mas sempre teve como estrutura ali no romano, né, que é a oração primeira. Lá se fala justamente essa parte, né, que o doutor estava dizendo, que a oração do sacerdote, para que aquela oferenda seja levada à presença de Deus no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo. E é interessante que sabe Deus por quê, né? Nas últimas traduções se tirou, simplesmente se tirou, voltou. E agora com a nova edição, né, terceira edição mensal, graças a Deus, então eles colocaram o texto muito mais fiel ao latim, muito mais fiel ao cânone. Então, simplesmente se colocou, né, na língua vernácula, porque existiu desde sempre, né, essa oração pelos anjos. Aí você percebe que a igreja reza na sua liturgia de fato aquilo que crê, né? É um ato de fé, de acreditar na realidade dos anjos. Né? Exato. Vários momentos tem isso também, né? Na hora do santo, né? Cantemos junto com os anjos e tudo, né? Santo, santo, santo. Então, assim, são muitos momentos em que são evidenciadas essas criaturas de puro espírito, né? 330. Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis, esplendor da sua glória, assim como atesta. Então isso aqui vai dar uma doutrina que chama angelologia, né? Que é a ciência do estudo dos anjos dentro da teologia, que foi maximamente desenvolvida por Santo Tomás de Aquino. Aí ele vai longe, né? Os tipos de anjos, né? 9 espécies, gêneros, na verdade, né? E cada um anjo esgota a sua própria espécie. Tem um monte de coisa que eu acho que não cabe aqui para nós, né? Assim, é uma coisa muito abstrata e muito elevada para nossa pouca compreensão desses assuntos teológicos, né? E que não são assim, vamos dizer assim, é bom que nós saibamos, para quem gostar e se dedicar, mas não são, se eu não conhecer isso, eu não vou viver bem a minha fé. Não, aqui no catecismo está o mínimo necessário que a gente precisa acreditar. Que os anjos existem, que eles são puro espírito, que eles são servos e mensageiros de Deus, que eles são pessoas, né? Individuais, não é assim uma massa de coisa lá, de energia, não sei o que não. Cada anjo é uma pessoa, assim como nós, cada um de nós somos uma pessoa individual, que são eternos, que são imortais, na verdade, né? Eternos não, porque eles foram criados um dia, né? Em um momento eles foram criados. Então eles não são eternos, eles são imortais. Daquele dia em diante, eles não morrem, não perecem mais, não morrem mais, né? 331. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo dos anjos. Estes pertencem-lhe. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, Mateus capítulo 25, etc. Os anjos pertencem-lhe porque criados por e para ele. Em vista dele é que foram criados todos os seres, o que há nos céus e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, os anjos que são os tronos, senhorias, principados, dominações, aqueles tipos de anjos lá, são 9. Tudo foi criado por seu intermédio para ele. E são dele mais ainda, porque ele os fez mensageiros do seu plano salvador. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem o ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? 332.
Ei-los desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação, e postos ao serviço do plano divino da sua realização. Então, aí o catecismo vai enumerar as principais passagens em que os anjos foram mensageiros e servos de Deus, né? Eles fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, Ismael, né? Detêm a mão de Abraão na hora do sacrifício, pelo seu ministério é comunicada a lei. São eles que conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, para não citar senão alguns exemplos. Finalmente é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Então, toda a Bíblia é assim recheada de episódios, né, assim, com os anjos sendo protagonistas. 333. Da encarnação à ascensão, a vida do Verbo encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos. Quando Deus introduziu no mundo o seu primogênito, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O seu cântico de louvor na altura do nascimento de Cristo, nunca deixou de se ouvir no louvor da igreja. Glória a Deus nas alturas, tá, etc, né? Glória. Eles protegem a infância de Jesus, servem-no no deserto e confortam-no na agonia, no momento em que por eles poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos, como outrora em Israel, né? Aquele momento das tentações, né, que Jesus sofre, né, e na agonia no Horto das Oliveiras, etc. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo, né? Quer dizer, o anjo Gabriel anuncia a encarnação e os anjos são que anunciam que Jesus não está morto no sepulcro, mas ele ressuscitou. Está lá nos evangelhos também, né? E estarão presentes quando da segunda vinda de Cristo, que anunciam ao serviço do seu juízo. Então, o catecismo está nos mostrando aqui todo o papel dos anjos na nossa vida de fé, né? Os anjos na vida da igreja. 334. Daqui resulta que toda a vida da igreja beneficia da ajuda do mistério. Toda a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na sua liturgia, a igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santo, né, na hora do santo. Invoca a sua assistência como na oração. Essa oração aqui, que eu não estou lembrando qual é. Conduzam-te os anjos ao paraíso, da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina, e festeja de modo mais particular a memória de certos anjos, né, como os santos anjos e os anjos da guarda. Então, falando aqui da presença dos anjos na liturgia, seja católica romana, até mesmo na bizantina, né, que é oriental. 336. Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida, né? Que é o nosso anjo da guarda, né? Desde esse mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Deixa eu ver aqui. O mundo visível. Vamos terminar aqui o mundo visível, que aí deixa para começar o homem na próximo encontro. Vamos ver aqui o que é que dá. 337. Foi o próprio Deus que criou o mundo visível com toda a sua riqueza e sua diversidade e sua ordem. A Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino, que terminam no repouso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, as quais permitem conhecer a natureza última e o valor de todas as criaturas em sua ordenação para a glória de Deus. Aquilo que eu comentei no início, né? Toda aquela ordem da criação das criaturas mais simples para mais complexas, etc. 338. Nada existe que não deva a sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana radicam neste acontecimento primordial. É a própria Gênese
pelo qual o mundo foi constituído e o tempo começado. Né? Repetindo, né? Houve um tempo em que não existia a criação, e daí em diante, daquele momento em que Deus tirou tudo do nada, o tempo começou a existir. 339. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. Acerca de cada uma das obras dos 6 dias está escrito: e Deus viu que era bom. Foi em virtude da própria criação que todas as coisas foram estabelecidas segundo a sua consistência, sua verdade, sua excelência própria, como seu ordenamento e leis específicas. As diferentes criaturas, queridas pelo próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da bondade infinita de Deus, da sabedoria e da bondade infinita de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso desordenado das coisas, que despreza o Criador e traz consigo consequências nefastas para os homens e para o seu meio ambiente. Né? Também a gente já comentou isso, né? Cada pequena coisa mostra uma pequena perfeição de Deus e a gente deve utilizar, ou seja, dominar, né, a criação com aquele sentimento lá que foi visto, né, de humildade, né, perante o Criador e perante toda a criação, para usar as coisas com ordem, né, e não fugir da determinação da lei divina. Né. 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a flor, a águia e o pardal. O espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente no serviço de uma das outras. Né? Então, que a gente já viu também várias vezes. Né? Deus criou as coisas diferentes para que se completem, se ajudem mutuamente, né? Desde as pequenas coisas, né, às maiores, né? A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações existentes entre si. O homem descobre-as progressivamente como leis da natureza. Elas suscitam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador, a qual deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência e vontade humana. Né? Mais uma vez, repetindo, né? Quando a gente começa a perceber essas conexões e dependências umas das outras, a gente se espanta, né, com a capacidade de quem pôde criar tão complexa e tão perfeita, né, criação. Né? Então ele falou aqui da interdependência das criaturas, da beleza do universo, né? E vai falar da hierarquia agora, 342. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, indo do menos perfeito para o mais perfeito, como a gente comentou. Deus ama todas as suas criaturas e cuida de cada uma, até dos passarinhos. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos passarinhos. E ainda, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Então, em vários momentos, desde o relato da criação até a presença de Cristo encarnado aqui, foi evidenciado várias vezes que existe hierarquia, ou seja, dentro da criação do mundo físico, aqui no mundo natural, nós, seres humanos, temos um grau de dignidade muito superior ao resto da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso só foi dito sobre nós, seres humanos. Não foi dito sobre os animais, sobre nada disso. 343. O homem é o ponto culminante da obra da criação. A narrativa inspirada exprime essa realidade, fazendo nítida distinção entre a criação do homem e das outras criaturas, né, que a gente acabou de falar. Existe uma solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de todas terem o mesmo Criador e todas serem ordenadas para a sua glória. Aí vem o cântico, né? Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, o Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor de ti. Altíssimo nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra. Irmã e mãe terra, né? Que, não sei se foi o Padre Marcos que falou um dia desse, né? Que em alguns lugares a turma tira esse irmã, né? E deixa só mãe terra, né? Essa coisa da Gaia, né? Como sua mãe, a mãe natureza,
como que quase substituindo a divindade, né? Quase substituindo a Deus. Foi lá no dia da Laudato Si, né? Isso. Aí é interessante perceber que quando São Francisco disse, a nossa irmã, a mãe terra, né? Então não é por causa dessa questão da fecundidade, de tudo isso, mas ela não é a mãe no sentido de... Como que em equiparação a Deus Pai, né? Nossa irmã, criatura conosco, né? Em certo sentido, toda a criação é para o homem, e não o contrário. Ele está falando aqui da hierarquia, né? Então todos somos irmãos pelo fato de termos o mesmo Criador, né? Louvai e bendizei a meu Senhor e dá-lhe graças e serviu com grande humildade. 345. O sábado. Fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram, e que assim se completaram o céu e a terra. E no sétimo dia Deus descansou e santificou e abençoou este dia. Estas palavras inspiradas são ricas de salutares ensinamentos. Na criação, Deus estabeleceu uma base e leis que permanecem estáveis, sobre as quais o fiel pode apoiar-se com confiança e que serão para ele sinal e garantia da fidelidade inquebrantável da aliança divina. Por seu lado, o homem deve manter-se fiel a esta base e respeitar as leis que o Criador nela inscreveu. O Criador inscreveu leis em toda a criação. Leis cósmicas, movimentos celestes, leis da gravidade, leis atmosféricas, leis da química, leis da física, leis biológicas. Criou o homem, criou a mulher, leis biológicas, né, que se complementam e são interdependentes e são solidárias, como a gente está vendo aqui na hierarquia, né? A questão da hierarquia da criação. 347. A criação foi feita em vista do sábado e, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se antepõe à obra de Deus, diz a regra de São Bento, ao culto divino, né? Indicando assim a justa ordem das preocupações humanas, né? Primeiro, né, a gente fazer tudo, né, como na criação. Nós fazermos tudo, desde as coisas mais simples às mais excelsas, mais elevadas, tendo em vista o culto a Deus, né? Então colocar o culto a Deus em cada ato desse nosso, né? Nosso dia a dia. 348. O sábado está no coração da lei de Israel. Guardar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressas na sua obra da criação. Aí entra a nossa fé, né? 349, o 8º dia. Mas para nós, um dia novo surgiu, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia acaba a primeira criação, o 8º dia começa a nova criação. A obra da criação culmina, assim, na obra maior da redenção. A primeira criação encontrou seu sentido e cume na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira, né? É o que Santo Agostinho vai dizer, feliz culpa, né? O feliz culpa de Adão, né? Que se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos todos no paraíso terrestre e tal, tudo bem, né? Mas através da culpa, da queda de Adão, em que veio Cristo para a nossa redenção, foi nos aberto uma glória muito maior do que o paraíso terrestre, né? Que o Salmo do Santo, depois da primeira leitura, tem a primeira leitura, tem o Salmo, tem uma oração. A primeira leitura sempre é do livro do Gênesis, que fala sobre a criação. Aí tem o Salmo, que é aquele Salmo enviai o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda face não vai. E a oração que o padre faz, ela diz justamente isso, né? É um louvor a Deus, né, por tudo que Deus criou, mas pedindo a consciência de que nós entendamos, compreendamos que a ressurreição de Cristo, ela é uma obra maior do que toda a criação, né? Ou seja, o que Cristo realizou na sua ressurreição é maior do que a criação do céu e a terra. Ou seja, de fato é um novo recomeço, né? É uma nova criação, o 8º dia é um dia novo da graça de Deus. Bonito isso celebrado na liturgia, né? A fé que se traduz lá naquilo que a gente reza. E concluindo aqui, né? Resumindo, 350. Aquele resumo desse último trecho que a gente leu, né?
Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus planos salvíficos em relação às outras criaturas. Os anjos prestam a sua cooperação a tudo quanto diz respeito ao nosso bem. Os anjos assistem a Cristo, seu Senhor, servem-no de modo particular no cumprimento da sua missão salvífica em relação aos homens. A Igreja venera os anjos que a ajudam na sua peregrinação terrestre e protegem todo o gênero humano. 353. Deus quis a diversidade das suas criaturas e a sua bondade própria, a sua interdependência e a sua ordem. Destinou todas as criaturas materiais para o bem do gênero humano. O homem, e através dele, toda a criação tem como destino a glória de Deus, né? Então, hierarquia, né? A criação foi criada para o homem, né? E o homem e toda a criação para a glória de Deus, né? 354. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações derivantes da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Quer dizer, essas leis que estão inscritas na criação, que a gente pode perceber através da nossa inteligência, é que são a base de toda a moral decorrente, né? Do que é pecado moral, do que é pecado quando a gente comete atos que vão contra essa natureza, né? Então a gente encerra aqui, né, hoje, porque agora o próximo parágrafo vai tratar do homem, né? Aí é uma parte mais que vai chegando mais próximo de nós, né? Nosso autoconhecimento e tudo mais. E eu acho que é importante a gente começar com a cabeça fria, né, no próximo encontro, essa parte aí, né?